Fala, galerinha, firme e forte, beleza? Moçada, vamos continuar então falando de ecologia e vamos entrar hoje em relações ecológicas, ok? Ah, quando fala em ser vivo, né, uma coisa fundamental para os seres vivos é sempre trocar, ter uma relação e trocar substâncias com o meio e ter uma relação e trocar algum tipo, né, de benefício, sei lá, algum tipo de contato com outros seres vivos. Isso já está colocado lá na apresentação de ecologia, né, galera? Quando a gente viu que a ecologia, né, ela nada mais é do que a ciência biológica que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente, mas também entre os próprios seres vivos. Nós vamos ver agora quais são os tipos de relação ou de relações que existem entre esses seres vivos. Fechou? A gente chama essa relação de relações ecológicas. Fechou? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Nós vamos dividir isso daqui em duas partes. Nós vamos gravar agora a primeira parte, tá? As relações ecológicas 1. Beleza? Tranquilo? Então vamos. Vou tirar aqui a minha carinha para que vocês possam entender isso aqui bonitinho, certinho. Beleza? Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a definição está aqui, né? Como dentro de um ambiente, né? O ecossistema, comunidade, etc. Os seres não conseguem viver isoladamente e é necessário que se estabeleça entre eles componentes, né? Entre esses componentes, relações de interação. Algumas vezes essas relações são positivas e outras nem tanto, né? E aí a gente parafraseando aqui, dizendo, né, que se fala assim que nenhum homem é uma ilha, eu digo que nenhum ser vivo é uma ilha, né? Todos nós precisamos nos interrelacionar, ok? Igual como está dizendo aqui, algumas vezes essas relações são positivas, outras nem tanto assim, não é isso? Bom, quando a gente está classificando essas relações, eu posso classificar essas relações quanto à concordância, do tipo harmoniosa ou desarmoniosa, e também as espécies envolvidas, né, que pode ser intraespecífica ou interespecífica. O que é isso, né? Então vamos ver. Uma relação, ela é considerada harmoniosa, né, quando a relação entre os indivíduos não apresenta nenhum prejuízo para ambos. Quer dizer, pode ser positivo para um e positivo para o outro, pode ser positivo para um e indiferente para o outro, mas necessariamente nenhum deles está levando prejuízo nessa relação. Fechou? Na desarmoniosa, justamente ao contrário, que necessariamente pelo menos um deles está levando algum tipo de prejuízo com aquela relação. Quando isso acontece, a gente classifica como relação desarmoniosa, né? Então está aqui, ó. É quando a relação necessariamente apresenta prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. Fechou? Agora, não importando harmoniosa ou desarmoniosa, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, que a gente chama de intraespecífica, ou entre indivíduos de espécies diferentes, que nós chamamos de interespecíficas. Quando é entre indivíduos da mesma espécie, está aqui escrito, ó, quando a relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, a gente chama de intraespecífica. Quando acontece entre indivíduos de espécies diferentes, a gente chama de interespecífica. Beleza? Nós vamos ver hoje, galera, as relações harmoniosas, só as harmoniosas, tá? Então, nenhuma relação que eu vou falar hoje com vocês, alguém está levando prejuízo, só que pode ser tanto dentre indivíduos da mesma espécie quanto de espécies diferentes. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. As relações harmoniosas ou harmônicas, elas podem ser, quando da mesma espécie, sociedade ou colônia, e quando entre espécies diferentes, pode ser mutualismo, protocooperação, comensalismo ou inquilinismo. Lembrando que existe um tipo específico de inquilinismo chamado epifitismo, que a gente vai comentar no final dessa apresentação. Fechou? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar das relações harmônicas dentro da mesma espécie. Vamos começar, então, com sociedade.
Sociedade, galera, é quando você vai ter um grupo de indivíduos, aqui nós temos como referência as abelhas, o cupim, as formigas, né? Que são sociedades. O que quer dizer isso? União permanente entre os indivíduos de uma mesma espécie em que há uma divisão de trabalho. Há divisão de trabalho, há uma divisão de castas, há uma divisão de funções, né? As formas são diferentes. Então, por exemplo, a forma de uma rainha é diferente da forma de uma operária, é diferente da forma de um zangão, é diferente da forma de um soldado, que é diferente, estão entendendo? E anatomicamente eles estão separados, né? Existe uma separação anatômica entre os indivíduos. Eles não estão grudadinhos um no outro, ok? Mas o que mais caracteriza uma sociedade é uma intensa interdependência entre os seus componentes. Quer dizer, se eu tirar a abelha, a rainha, ela vai morrer, né? E o resto da colmeia também morre. Se eu tirar o zangão vai morrer. E o resto da colmeia também vai desaparecer, porque não vai ter reprodução, não é isso? E assim sucessivamente. Toda vez que você perceber essa situação entre indivíduos da mesma espécie, uma interdependência vital, necessariamente é uma sociedade. Tá? Agora, o nível, o número de castas, a divisão de trabalhos e funções, etc. e tal, pode variar de uma sociedade para outra, mas todas elas possuem uma interdependência vital. E exemplo, nós demos, né, a formiga, que você está vendo aqui, ó, formigão, formiguinha, né, tamanhos diferentes, funções diferentes, anatomicamente eles estão separados, é bem típico de uma sociedade, né, divisão de trabalho, falou? As abelhas também, mesma coisa, né? Essa relação aqui chama bobeira, não tem função nenhuma. Aqui, galera, do cupim, né? A gente vê bem, né, a divisão de trabalho. Você está vendo as operárias aqui, né? E aqui do lado de fora, vigiando, né, para o lado de fora do buraquinho da entrada, você tem os soldados, né? Todos eles em uma posição agressiva, com as suas pinças abertas, né? Mostrando, ó, não vem aqui não que eu estou cuidando, ok? A gente percebe essa divisão de função. Perceba também como é que a forma corporal é diferente, como é que os soldados são bem mais cabeçudos, precisam ter músculos aqui, né, para essas garras serem fortes, e por aí vai, né? Isso em relação às operárias. Olha a cabecinha do operário, como é que é petitinho. Ó. Colônias. A colônia agora, galera, ela vai ter características diferentes da sociedade. São da mesma espécie também. Tá? Só que é uma união anatômica entre os indivíduos de uma mesma espécie. Eles são todos grudadinhos um no outro, né? Formando uma unidade estrutural e funcional. Tá? Não existe interdependência entre os seus componentes. Então, os indivíduos da colônia, eles vivem juntos porque é positivo para todos, mas conseguiriam viver separados. Tá bom? Lembrando que essas colônias podem ser homomorfas ou heteromorfas. Homomorfas, como vocês estão vendo aqui, ó, é quando os indivíduos têm a mesma forma, tá bom? Todos têm a mesma forma. Em alguns vestibulares, você vai encontrar com a expressão isomorfos, é a mesma coisa, tá bem? Cada um desses carazinhos aqui, ó, é um indivíduo separado, tá? Só que eles vivem todos juntinhos, beleza? Cada um deles aqui consegue fazer tudo. Não existe aqui, nesse tipo, nas homomorfas, uma divisão de trabalho, hierarquia, nem nada disso. Tá? Esse tipo de coisa acontece nesse tipo de colônia. Isso aqui são colônias heteromorfas com indivíduos de formas diferentes. Por exemplo, esse cara que você está vendo aqui, ó, tá? Isso tudo é uma obelia. Tá? Só que ela é formada de várias caras diferentes. A obelia, por exemplo, que você está vendo aqui, que tem tentáculo, ela é chamada de gastrozoide, né? E ela tem a função de alimentação. Quando você vê essa daqui, ó, tá? A gente chama de gonozoide e é responsável pela reprodução. Então, aqui você está tendo, né, uma diferenciação morfológica, uma diferenciação funcional, tá? Mas não deixa de ser colônia porque não existe interdependência vital aqui. Eu posso separar um deles e ele formar uma nova obelia inteirinha, tá bom? Ele não vai morrer. A mesma coisa acontece aqui na caravela portuguesa. Tem aquele que forma uma boinha, tem aquele que forma os tentáculos grandões,
tem aquele que vai formar os tentáculos menores, tem aquele que é responsável pela digestão, né? Então, existe uma divisão de forma, existe uma divisão de trabalho, porém, não existe interdependência. Cada um deles aqui conseguiria viver sozinho e formar uma nova colônia novamente. Fechou? Isso são as colônias, tá? Agora a gente vai falar das relações harmoniosas entre espécies diferentes, tá? Quando é entre espécies diferentes, eu tenho, por exemplo, o mutualismo, que é uma relação onde a relação é benéfica para ambos e, se eu separar, ambos morrem. Ambos morrem, né? Então, é uma relação em que os participantes se beneficiam e mantêm essas relações de dependência vital, tá? Dependência vital. Se separar, vai morrer. E aqui citando vários tipos de mutações que são de mutualismos que são possíveis entre plantas e micorrizas, em líquens, rizóbios, né, bovinos e protozoários, árvores e formigas, e por aí vai. Então, vamos falar alguns casos de mutualismo aqui agora. Aqui, galera, você está vendo a planta, né? Essa aqui é uma raiz de uma planta leguminosa, com esses carocinhos que você está vendo aqui. Esses carocinhos são locais, né, no interior da raiz, onde colônias de bactérias se desenvolvem. Essas bactérias, chamadas rizóbios, elas são interessantes para a planta porque elas ajudam a fixar o nitrogênio. E para o rizóbio, a planta também é interessante porque ela dá local para a bactéria viver e se esconder, né? Se proteger. Então, nós temos aqui, se eu separar o rizóbio, a leguminosa morre. Se eu separar a leguminosa, o rizóbio morre, né? Então, é uma relação mutualística. Tá? A mesma coisa acontece aqui, né? Nós estamos vendo isso aqui, uma raiz, tá? E esses pelinhos que você está vendo aqui, ó, são as micorrizas. Esses pelinhos nada mais são do que fungos, né? Que estão lá, tá? Que vivem na raiz, porque tem um local para sobreviver, para se agarrar, né? Para existir. E a micorriza, ao mesmo tempo, aumenta a absorção, principalmente de água da planta. Tá? 75% da absorção de água da planta vem através das micorrizas. Tá? Então, olha só, galera, é muito importante, tanto para a planta quanto para a micorriza, que exista essa relação. Se eu separar, elas vão morrer. A mesma coisa acontece nos líquens. Isso é líquen, isso é líquen, isso é líquen. Tá? O que é isso? Nada mais é, galera, do que uma interação entre fungos e algas, né? Para a relação para a alga é legal, porque o fungo mantém a umidade, dá proteção, né? Cria um local. E para o fungo é legal, porque a alga, fazendo fotossíntese, né? Pode ser também uma fonte de alimento para o fungo, né? É uma relação extremamente positiva para ambos. Normalmente é o primeiro exemplo que as provas vestibulares trazem de mutualismo é o líquen, ok? Uma outra possibilidade é a protocooperação, onde a relação também é benéfica para ambos, mas não existe uma interdependência vital, né? Eles vivem juntos porque é legal para os dois, tá? Mas se eu separar, eles vão morrer? Não. E é isso que separa, que diferencia a protocooperação do mutualismo. No mutualismo existe a interdependência vital, e aqui na protocooperação não vai existir, né? Tá. Os participantes se beneficiam, né, por estarem juntos, mas podem viver independentemente. Isso é, a relação entre os indivíduos é positiva, mas não é vital. Fechou? O exemplo mais clássico disso é a polinização, né? Qualquer um desses agentes polinizantes estão favorecendo as plantas com a polinização. Mas, ao mesmo tempo, as plantas também favorecem os agentes porque elas são fontes de alimento, né, para esses agentes. Agora, essa abelha precisa necessariamente ser dessa flor ou dessa espécie de flor? Não, ela pode ser de outra, né? Então, nesse caso, não existe interdependência vital. Então, a polinização, na maioria das vezes, é um caso de protocooperação. Para deixar bem claro isso, galera, que às vezes pode ter exceções, eu coloquei esse slidezinho que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Nesse slide, existe aqui um vegetal que produz um tipo estranho de pólen, que é carregado por esse tipo estranho também de formiga.
Tá? Eles são tão estranhos, tá? E tão dependentes entre si, que aqui é um caso de polinização por mutualismo. Essa espécie de formiga só vive no interior dessa planta. E essa planta só consegue polinizar porque existe essa formiga dentro dela. Então, nem toda polinização, como eu citei aqui, é protocooperação. Uma polinização desse tipo aqui, ó, né, onde ela só existe essa possibilidade dessa espécie, né, aí a gente chama de mutualismo, tá bom? Esse é um exemplo de mutualismo, ok? Esse é um exemplo de protocooperação. Ambos polinização, tá? Aqui, galera, você está vendo o paguro que coloca sobre ele, né, anêmonas que são venenosas e os protege o paguro de predadores, ok? Para a anêmona é interessante também que a anêmona consegue se deslocar, né? Quando apoiada em cima do casco de um paguro, ela consegue se locomover, ok? Normalmente ela é fixa, né? Ela não se locomove. Assim ela se locomove. Ao mesmo tempo, então, que ela ganha a locomoção, ela favorece ao paguro, dando a ele proteção. Tá? O paguro chega a tirar a anêmona do lugar e colar nas costinhas dele para ter essa proteção. Aqui você está vendo um paguro sem a anêmona, né? Tá? Mas nós temos também uma relação interessante aqui, porque o paguro ele vive dentro de conchas feitas por moluscos, né? Então ele está se aproveitando, né, de um resto, né, de um outro ser vivo que é um molusco que já não existe mais, ok? Só para mostrar como é que é um paguro sem a anêmona, tá? Por isso que eu coloquei isso daqui. De novo, aqui um outro lance de protocooperação, né? Onde o pássaro come o carrapato do animal, isso é interessante para o animal, é interessante para o pássaro. O único que está se ferrando nessa história aqui é o carrapato, né? Então, entre o pássaro e o animal é protocooperação. Um fornece o carrapato, o outro limpa o carrapato dele, ok? Aqui também protocooperação por polinização. Nesse caso aqui, o beija-flor. Beleza? Outro também, polinização, nesse caso aqui, o morcego. Tudo isso é protocooperação, tá? É benéfico para ambos, mas não tem interdependência. Bom, o comensalismo é um outro tipo de relação onde somente para um deles a relação é positiva. Para o outro, ela é indiferente. Ela nem é positiva, nem é negativa. E no caso do comensalismo, o benefício é alimento. Tá? Essa é a classificação mais nova. O comensalismo estaria ligado ao alimento. Então, por exemplo, você está vendo aqui o peixe-piloto que vive grudado no tubarão. Ele está ali não sugando nada do tubarão. Ele não é um parasita do tubarão. Ele fica grudado ali para onde o tubarão for, ele for também. Né? Ele ir também. Por quê? Porque aí, na hora que o tubarão for se alimentar, restos alimentares do tubarão serão comidas desse peixe-piloto. E aí, antigamente, eles achavam que o tubarão era cego e esse cara guiava o tubarão. Por isso que ele tem esse nome de peixe-piloto. Mas não é nada, né, galera? O tubarão enxerga muito bem, obrigado, né? Esse cara só está ali para estar perto do tubarão quando ele se alimentar, porque aí ele vai viver dos restos alimentares do tubarão. Fechou? As relações ecológicas ainda, né, do tipo harmônicas, interespecíficas, mas agora aonde parece comensalismo, mas é diferente. Tanto no comensalismo quanto no inquilinismo, a relação é benéfica somente para um e indiferente para o outro. Só que no comensalismo, o benefício é da comida. Né? No inquilinismo, o benefício é moradia e proteção. Tá? Então, lá, apenas um dos participantes se beneficia sem causar prejuízo ao outro. Né? E o benefício, como eu falei, é proteção e moradia. E aí eu falo aqui o seguinte, ó, alguns autores, né, diferem esse tipo de relação quando acontece entre plantas, tá? Quando uma planta mora na outra planta, né? Onde uma delas nasce e desenvolve sobre
galhos e estruturas de outras plantas. Quando o inquilinismo é entre plantas, a gente chama de epifitismo, tá? De epifitismo. E epifitismo é um tipo de inquilinismo, tá? Então, por exemplo, isso aqui é inquilinismo. Você está vendo o peixe-palhaço vivendo ali dentro da anêmona, né? E ali dentro da anêmona, a anêmona é venenosa, ele consegue, então, proteção, porque ninguém vai mexer com a anêmona, porque ela é venenosa. Ah, Luizinho, mas ele não se infecta, ou, aliás, ele não se queima, né, na anêmona? Não, porque ele tem um muco de proteção que protege ele da anêmona. Então, ele vivendo lá é benéfico para o peixe-palhaço, para a anêmona é indiferente, tá? Para ela tanto faz, que ela nem percebe que esse peixinho está lá, mas para ele é positivo. Então, positivo para um, indiferente para o outro, e o benefício é moradia e proteção, então é um caso de inquilinismo, tá? Aqui é a mesma coisa. O peixe que vive dentro da cavidade oral de um pepino do mar, né? Então, peraí, esse peixe, que inclusive é chamado de peixe inquilino, ele mora aqui dentro. Só que o pepino do mar não tem nem referência que esse peixe vive lá dentro. Ele nem sabe, tá? Para ele é totalmente diferente, não é positivo nem negativo. Agora, para o peixe inquilino é ótimo, né? Porque ele tem moradia. Fechou? Aqui, galera, para a gente terminar, né, as relações harmoniosas, só mostrar para vocês o que é o inquilinismo do tipo epifitismo. É quando uma planta vive sobre outra planta. Ó, tá? Para essa árvore, com esses galhões aqui e tal, tudo, essa relação é positiva ou negativa? Nenhum nem outro, é indiferente. Ele nem sabe, né, que essas outras plantinhas estão aí. Mas para esses, né, esses vegetais que vivem sobre os galhos dos outros, isso aqui é um indivíduo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, aquilo ali é outro. Então, para eles é benéfico, porque eles ficam próximos da radiação solar, né? Eles não precisam ficar lá no solo, eles ganham proteção, né, porque não estão no solo, e ainda facilita a fotossíntese deles. Tá? Então, tipo bromélias, tipo orquídeas, né, que são plantas que nascem sobre outras plantas, plantas cipó, né, que nascem sobre outras plantas e, por isso, se beneficiam, né, de outras plantas para a sua moradia. Isso a gente chama de epífito, ou epifitismo, tá bom? Então, galera, as relações harmoniosas são essas relações que a gente fez aí agora, beleza? Bom, o próximo passo nosso agora vai ser trabalhar as relações desarmoniosas, né? Onde, pelo menos para um dos indivíduos, a relação vai ser, de alguma maneira, prejudicial. Para ser desarmoniosa, uma delas tem que levar ferro na relação. Fechou? Chamam isso de casamento, mas eu acho que é perseguição. Um beijo para vocês, galera. Até mais e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Em pé. Fiquem com Deus.